Juca colocou algumas bolinhas em uma caixa na qual cabem no máximo 100 bolinhas. Arthur tirou metade das bolinhas dessa caixa, depois Bernardo tirou 1/3 das restantes, em seguida Carlos tirou 1/4 das que sobraram e finalmente Danilo tirou 1/5 das que restaram. Quantas bolinhas ficaram na caixa? Então vamos fazer aqui o passo a passo para ver quantas bolinhas vão sobrar. Vamos dizer que a gente começa com uma quantidade de bolinhas B, que foi colocado na caixa. A única coisa que a gente sabe é que esse B tem que ser menor do que 100 bolinhas, é no máximo 100. Então foi primeiro o Arthur e retirou metade das bolinhas da caixa. Então quantas bolinhas vão sobrar? O Arthur vai retirar metade e, portanto, vão sobrar, depois que o Arthur retirar, B sobre 2. Se ele tira metade, ainda sobra metade na caixa. Depois, Bernardo vai lá e tira 1/3 das que sobraram. Então a gente tem B sobre 2 sobrando, e o Bernardo vai tirar 1/3 dessas B sobre 2. E aí a gente vai querer calcular quantas que vão sobrar. Então tem dois jeitos de fazer essa conta. Um jeito que vai ficar um pouquinho mais difícil, que a gente vai ter que subtrair as frações, e o jeito que eu vou fazer que vai simplificar um pouco a conta, que é, por exemplo, como a gente tem B sobre 2 e o Bernardo vai tirar 1/3, então a gente teria que fazer B sobre 2 menos 1/3 de B sobre 2, porque ele vai tirar 1/3 das que tem na caixa. Aí a gente vai ter que fazer essa conta. Ou, de outra forma mais simples, que é o que eu vou usar aqui, que é, se o Bernardo tira 1/3 das bolas restantes, então o que sobra é 2/3. Ou seja, depois que o Bernardo tirar 1/3, vai sobrar, basta fazer 2/3 do que tinha antes. E aí fazendo dessa forma você vê que fica muito mais fácil, porque agora eu só tenho um produto aqui de frações, então, como está multiplicando por 2 e dividindo por 2, posso cancelar o 2 com 2, e isso dá igual B sobre 3. Então depois que o Bernardo retirar aqui 1/3 das bolinhas que tinham restado, que era metade, vai sobrar exatamente 1/3. E se você quiser, você pode fazer essa conta aqui para ver que vai dar exatamente 1/3 de B. Mas eu vou usar a outra forma que é mais simples. Então a gente chegou nessa parte aqui, o Bernardo tirou 1/3 das restantes. E aí a gente ficou com B sobre 3. Agora, o Carlos vai retirar 1/4 das que sobraram. Então sobraram B sobre 3 e o Carlos vai tirar 1/4. Então eu vou fazer exatamente o mesmo raciocínio. Se o Carlos retira 1/4, o que sobra é exatamente 3/4. Então depois que o Carlos tirar 1/4, vai ficar 3/4 do que tinha antes. E o que tinha antes era B sobre 3. Então a gente tem que fazer 3/4 do B sobre 3. E aí de novo, cancela o 3, fica exatamente B sobre 4. Então após o Carlos retirar 1/4, a gente tem B dividido por 4 bolas. E finalmente o Danilo vai retirar 1/5 das que restaram. Então a gente tem B sobre 4, e aí vai o Danilo e retira 1/5. Se ele retira 1/5, sobram 4/5. Então depois que o Danilo retirar, vai ficar 4/5 de B sobre 4. Aí de novo, cancela 4 e fica B dividido por 5. Então no final, depois que todos eles retirarem essa quantidade de bolas, a gente vai sair de B bolas na caixa para B dividido por 5. Só que agora a gente tem que dar um jeito de descobrir qual é essa quantidade de bolas que a gente começou aqui. Porque a gente sabe que no final vai sobrar 1/5, só que a gente ainda não descobriu quantas são no início. Então, qual é a outra informação importante que a gente tem aqui? Sempre que eles retiram uma quantidade de bolas, a quantidade de bolas que sobra tem que ser um número inteiro. Então a gente começou com um número inteiro, e daí então, no segundo passo aqui, quando ficou a metade, quer dizer que o B tem que ser divisível por 2. A quantidade de bolas tem que ser divisível por 2. Aí depois que retirou 1/3 dessas bolas, ficou B sobre 3. Então isso diz que o B também é divisível por 3. Aí no seguinte passo ficou B dividido por 4. Então o B tem que ser também divisível por 4. E por fim, o que resta é B sobre 5. Então significa que o B é um número inteiro que é divisível por 2, 3, 4 e 5. Então a gente vai ter aqui que 3, 4 e 5 são divisores de B. O 2 ser um divisor está incluído no caso aqui do 4 ser divisor, porque se o número é divisível por 4, então ele é automaticamente divisível por 2. Agora o que isso diz pra gente? Se o número é divisível por 3, 4 e 5, quer dizer que, como esses números aqui não têm fatores em comum, 3 é primo,
5 é primo e 4 é 2 ao quadrado, o B vai ter que ser, no mínimo, o produto desses 3 números. Que vai dar quanto? 3 vezes 4 vezes 5, dá 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Então o B tem que ser pelo menos 60. Mas o que eu afirmo agora é que o B, na verdade, tem que ser exatamente 60. Por que tem que valer isso? Porque se tivesse, imagina que tivesse mais algum divisor aqui para o B. Então, o B seria 3 vezes 4 vezes 5 vezes algum outro número. Então esse número tem que ser algum número primo, digamos, que é maior ou igual a 2. Só que se eu multiplicar aqui, isso aqui dá 60 vezes P. Se eu multiplicar o 60 por qualquer número maior ou igual a 2, isso aqui é maior ou igual a 120. E o número de bolas que cabe na caixa é no máximo 100. Portanto, o B não pode ter mais nenhum divisor aqui. Então, como isso aqui é impossível, porque tem que ser no máximo 100, a gente conclui que isso aqui implica que o B é exatamente 60. Então a gente começa aqui com 60 bolas na caixa, e aí vai retirando. E no final, sobra 60 dividido por 5. Então B sobre 5 é 60 dividido por 5, igual a 12. Portanto, a resposta para quantas bolinhas ficaram na caixa vai ser letra D, 12.